Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professora Fabiana. Hoje a nossa aula é sobre geografia. Nós vamos continuar falando sobre o conteúdo da aula passada, que é dinâmica populacional. E hoje nós vamos falar sobre a distribuição da população mundial, né? Distribuição da população mundial. Esse conteúdo ele está na página 16 a 19 do livro didático, então quem tiver qualquer dúvida pode ir lá dar uma olhadinha, ok? A população mundial se encontra distribuída, ainda que de maneira desigual, por todos os continentes da Terra, com exceção da Antártica. Este cenário é resultado de inúmeras migrações que ocorreram em diferentes momentos históricos. Vocês viram que na aula passada eu até mostrei esse gráfico para vocês, né? Onde ele mostra que mais de 60% da população está distribuída no continente asiático, e desses 60%, a maioria está nos países da Índia e da China. Qual a explicação para essa má distribuição da população nesse continente? Aí fala que esse cenário ele se deu por forma de migração. O que é a migração? É quando o ser humano sai de uma área e passa para outra. Então, a gente vai ver como esse ser humano, como essas pessoas, elas se distribuíram por esse continente da Terra, por todos esses continentes. A dispersão da espécie humana. Estudos arqueológicos e análise de DNA humana comprovam que os seres humanos modernos surgiram na África há cerca de 200 mil anos atrás. Então, se nós fôssemos pela lógica, nós vimos que se o ser humano surgiu na África, então a África era para ter a maior quantidade, não é isso? Já que ele surgiu lá. Existem vários estudos, gente, a respeito de como esse homem surgiu. O homem moderno, nós derivamos do Homo sapiens, né? Nós já tivemos aí vários outros homos que existiram, mas que não conseguiram sobreviver. E de acordo com a evolução, a espécie que sobreviveu é a espécie do Homo sapiens. Esse ser humano, ele se originou lá do continente africano. Se vocês já viram lá na teoria da evolução de Charles Darwin, o que aconteceu? Esse homem sapiens, ele evoluiu dos macacos até se tornar a espécie que nós somos hoje. Então, isso aí vocês já viram a história, ou verão ainda e vão entender melhor. O que nós vamos entender aqui agora é como essa espécie humana que surgiu na África há 200 mil anos atrás se espalhou por todo o continente. Lembrando que essa evolução, de acordo com os estudos, ela só aconteceu com as espécies existentes na África. Essas espécies, esses homens que vêm nos outros continentes, eles já não são mais evolução, eles já são vindo daquela espécie que foi evoluída, viu? Então, eles já são, aquela espécie que evoluiu deu origem a todos esses homens que nós somos hoje, a espécie que está hoje em dia. De acordo com as hipóteses consideradas mais prováveis, os primeiros indivíduos da espécie humana deixaram a África há cerca de 130 mil anos. Então, olha só, a espécie surge há 200 mil anos, mas há 130 mil anos eles deixaram o continente africano e migraram para outros continentes. Os cientistas supõem que nessa época a população humana era apenas alguns milhares de pessoas e apenas um grupo deixou o continente pelo estreito de Tirã, que liga a África ao Oriente Médio, viu? Olha aqui um exemplo. Ó. Nós vimos aqui que esse ser humano, ele se dá origem aqui na África. Daqui no continente africano, houve a evolução dos primatas até chegar à espécie do Homo sapiens, na qual deu origem à nossa espécie, a qual evoluiu para a nossa espécie. Esse homem, ele tem a evolução aqui no continente africano e ele se espalha pelos restantes de todos os outros continentes, viu? Aqui, ó, de acordo, ele passa por esse estreito de Tirã aqui, ó, entre o deserto da África e o continente
asiático. Então, primeiro ele migra para o continente asiático, que nem vocês estão vendo. Aí ele migra para a Europa e migra para o restante dos outros continentes. Mas primeiro ele sai da África e vai para o continente asiático. Essa população aqui, que dá origem, ela não era uma população grande. Ela era uma população de apenas alguns milhares de pessoas. Alguns milhares que evoluíram e que foram dando origem a mais e mais pessoas. O último do continente a ser povoado foi a América, viu, gente? Se nós voltarmos aqui, ó, na imagem anterior, vocês estão vendo que eles saem da África, vêm para a Ásia, para a Europa. E o último continente aqui a ser povoado é o continente das Américas. Ai, professora, mas como é que esse homem sai aqui do continente asiático, do continente, e passa para a América se não tem? Se vocês observarem aqui, gente, não tem uma ligação por terra. Hoje em dia aqui, ó, nós temos o Oceano Glacial Ártico de um lado e temos o Oceano Pacífico de outro. Não existe uma travessia por terra aqui. Então, como é que esse homem pré-histórico, ele conseguiu fazer essa passagem da Ásia para a América? Como é que ele consegue essa passagem? Tem uma explicação. Vocês estão vendo aqui, ó, esse estreito aqui, essa área que fica entre esses dois continentes é chamada de Estreito de Bering. Atualmente, os mais de 17... Sim, mas aí eu não acabei me explicando para vocês, né? O que acontece? Vou voltar aqui para recapitular. O que acontece? Que diz que esse momento da migração do homem do continente asiático para a América se deu no período chamado glacial, que foi o período que é chamado de glaciação. O que foi esse período de glaciação? Foi uma época em que as temperaturas da Terra estavam muito baixas e todas as águas dos oceanos estavam congeladas. Se elas estavam congeladas, diminuiu o nível do mar e apareceu uma faixa estreita de terra aqui por onde eles passaram. Por isso vem a explicação da América ter ficado isolada, porque quando houve esse descongelamento da água, essa passagem de terra, ela desapareceu. Então, a população aqui da América, ela ficou isolada e a América ficou esquecida. Por isso que os países europeus, eles se destacaram, eles se modernizaram antes dos continentes da América, que nós sabemos que foram os europeus que acabaram descobrindo o continente americano. Então, aqui os europeus, os asiáticos, eles ficaram com essa ligação aqui, porque não tinha essa distribuição. Então, a população ficou em ligação, foi crescendo e foi evoluindo, foram formando cidades, o homem foi deixando de ser nômade e foi chegando aqui os centros urbanos, foi chegando a civilização. Já esses países da América, que nós sabemos aí, por exemplo, que nem o Brasil, aqui, que só foi descoberto no ano de 1500, ele ficou isolado do restante dos continentes exatamente por isso, porque não tinha essa faixa de terra, né? Então, teve-se que descobrir uma rota para chegar aqui. Então, a chegada desse homem, que saiu da África, veio para a Ásia, ele chega na América através desse Estreito de Bering. A distribuição atual da população mundial. Atualmente, os mais de 7 bilhões de habitantes do nosso planeta encontram-se distribuídos por quase todas as regiões da Terra. Mais uma vez, o mapa, que nem eu mostrei para vocês, 61% na África, 14% na América do Norte, né? Nós temos aqui 11% na Europa, 9% na América Latina e 5%, cadê? 5% na África, ok? A população da China foi estimada em aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes, enquanto a população da Índia foi estimada em 1,3 bilhões.
A Índia deve, porém, ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso nas próximas décadas. Aí já vem muito tempo que a China vem sendo o país mais populoso do mundo. Vocês lembram que eu até falei na aula passada para vocês que a China, ela tem ainda, mas ainda não está tão rígida, um controle de natalidade. O que era o controle de natalidade? Lembra que eu falei na aula passada o que era a natalidade? Que era a quantidade de pessoas nascidas em um determinado período. Então, a China, ela tinha um controle de natalidade, as famílias não podiam, tinham que ter uma quantidade X de filhos, não podia ultrapassar aquilo, porque a quantidade de habitantes estava muito grande. Então, eles tiveram que fazer essa política. Agora, eles até deram uma afrouxada mais nessa questão do controle de natalidade, pelo fato de que a população da China está envelhecendo, porque se nascia poucas pessoas, então a população acabou se tornando uma população de idade muito avançada. Então, o governo ele acabou dando uma liberada aí nessa política de natalidade, mas de acordo com os estudos aí, daqui a algumas décadas, daqui mais alguns anos, a população da Índia vai acabar ultrapassando a população da China. Densidade demográfica é a relação entre a população e a superfície do território. É exatamente por que a China teve esse controle, porque a quantidade de pessoas elas estavam ficando maior do que o território que eles tinham para distribuir essa população. Então, a densidade é isso, é a relação entre a população e a superfície de território. Não sei se vocês já viram alguma reportagem, gente, mas as casas da China, elas são muito pequenas, porque não tem muito espaço. Nós temos aqui espaços sobrando para construir casas grandes, você ter um terreno grande, um quintal. As casas lá não, lá na grande maioria são apartamentos, que é para aproveitar os espaços. Para sabermos qual a densidade demográfica de uma área, basta dividir o número total de habitantes de um país ou região pela área do seu território. Então, se pega a quantidade de pessoas e divide pela área do território. Aqui fala, ó, em geral, é estabelecido um valor que expressa o número médio de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se sabe quantos habitantes tem em um quilômetro quadrado, viu? Então, se pega a quantidade de indivíduos e divide pela área do território. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar a atividade lá no mural do JEP, viu? No mural não, lá na aba da atividade. Vocês procurem lá, na nova abazinha de atividade do JEP. Uma dica importante, fiquem em casa e chega por hoje, né, gente? Acho que já falei muito. Até a próxima aula, viu? Tchau.